Moisés Stucker, volto com você daqui a pouquinho com outras notícias aí da sua região. Paulo Miller está chegando, vou seguir nosso giro de notícias, primeiro giro de notícias dessa segunda-feira. Paulo traz informações para a gente que a Diretoria de Vigilância Sanitária anunciou um plano de contingência para prevenir o aumento no número de casos de varíola dos macacos entre os catarinenses. Paulo Miller, que ações estão definidas, hein? O que prevê esse plano? Bem-vindo, bom dia. Oi, Márcia, obrigado, viu? Bom dia para você, para quem está cedinho com a gente. Primeiro, eu preciso deixar claro, né, Márcia, que esse plano de contingência anunciado pelo governo, ele tem dois objetivos básicos, né? O primeiro, avaliar o impacto, né, da monkeypox, da varíola dos macacos, aqui para Santa Catarina, como a doença está impactando aqui em Santa Catarina, como pode afetar o nosso estado, e também, por outro lado, né, o segundo objetivo, na saúde pública, né? Isso em dois aspectos ali, tanto da população quanto de estrutura do governo do estado. Por isso esse plano de contingência ele tem 3 níveis de respostas que foram elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, que são baseados na avaliação desses riscos, do tipo, né, do tamanho do risco em cada situação. O nível 1, por exemplo, ele trata de uma situação mais amena, né, para Santa Catarina, onde a resposta ela vai ser feita pelos órgãos e instituições mais relacionados com a competência de identificar, investigar, manejar e notificar os casos. Isso em nível já municipal ali também. O nível 2, quando há confirmação de casos e também risco de epidemia, e daí sim a previsão de alocação, né, de envio de recursos públicos do governo do estado para que os municípios possam fazer o tratamento e acompanhamento desses casos. O nível de resposta 3, ele é declarado quando há transmissão comunitária, o que já foi declarado pelo próprio governo do estado. A gente lembra faz umas 2 semanas, Márcia, que a DIV ela convocou uma coletiva de imprensa anunciando que já não é mais possível identificar de onde que vem esses casos e fazer rastrear, né, esses casos. Então, quando não se sabe a origem, então é declarado a transmissão comunitária. Nesse caso daí, também há 2 formas que o governo vai fazer, a contenção e a mitigação. A gente lembra que não tem vacina ainda para varíola disponível aqui no Brasil. O governo brasileiro, né, o governo federal, ele está fazendo as tratativas para comprar a vacina, mas não vai ser uma vacinação em massa aqui no Brasil. O governo já anunciou que isso deve ser feito em casos específicos e também para o bloqueio em caso de transmissão comunitária. Então, tu vacina a todas as pessoas que tiveram contato com alguém contaminado. A DIV também atualizou na sexta-feira os casos, né, o raio-x da varíola dos macacos aqui em Santa Catarina. Então, até sexta-feira, pelo último boletim, já foram notificados 208 casos, 22 foram confirmados, 40 descartados e 146 estão em investigação. Dessas pessoas que estavam com suspeita, 4 só precisaram ser internadas. A gente não tem nenhum tipo de nenhum registro de morte ainda aqui no estado. O Brasil já confirmou uma morte, mas Santa Catarina não teve nenhuma morte ainda pela doença. E os outros casos que não precisaram de internação hospitalar, eles foram acompanhados de forma ambulatorial, receberam todo o tratamento e o isolamento, né? Lembrando dos sintomas da varíola dos macacos, que é muito importante, viu, Márcia, para as pessoas ficarem atentas a qualquer um desses sintomas e daí já procurar um atendimento médico. Dor de cabeça, febre, calafrio, dor de garganta, mal-estar, fadiga, aumento de linfonodos também pode ocorrer e quando começa a dar feridas, né, erupções, que eles chamam de erupções cutâneas, né, aquelas feridas elas começam a abrir. Então esses são sintomas que precisam serem muito bem observados e a qualquer desses sintomas procurar atendimento médico, Márcia. O quanto antes, isso os médicos têm alertado bastante. Qualquer sintoma desse, procurar imediatamente ajuda e orientação médica. Importantíssimas informações que o Paulo Miller divide com a gente. Obrigada, Paulo Miller. Obrigada, André Vieira. Inclusive,